Muito bom dia, pessoal. Aqui é o professor Renan, da Caritas Arquidiocesana de Maringá, Escola de Português para Migrantes, e hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o pretérito mais que perfeito, tá? Então vamos lá, vamos começar. O que é o pretérito mais que perfeito? O pretérito mais que perfeito, ele é utilizado, para referenciar uma ação que aconteceu em um passado distante. Como que funciona? Como que eu construo o pretérito mais que perfeito? A gente vai utilizar o verbo mais a. Existem duas formas do pretérito mais que perfeito, tá? Tem uma forma com haver mais o particípio e tem a forma que a gente vai ver agora, que é da conjugação. Essa segunda forma, que é a que está aqui, ela não é muito usual, não é muito utilizado na língua falada. A segunda forma, que é o haver, ter mais particípio, que a gente chama de forma composta, ela é um pouquinho mais usual. Então nós vamos ver as duas aqui. Então vamos lá? Então como que a gente faz a conjugação do pretérito mais que perfeito? Então a gente trouxe aqui alguns exemplos, o verbo conhecer, estudar e ir. Então como que a gente fala? A gente vai colocar o verbo conhecer mais o a. Então eu falo eu conhecera, eu estudara. O verbo ir, ele é um verbo irregular, então ele é um pouquinho diferente, mas a regra, de certa forma, ela segue o mesmo padrão. Então eu falo eu fora. Agora para você, ele, o agente também segue a mesma conjugação. A gente fala, a gente segue a mesma ideia. Então, você conhecera, ele conhecera. Você estudara, ele estudara. Você fora, ele fora. Tá? E continua então o verbo nós, a pessoa nós, o verbo fica da seguinte maneira, Nós conheceramos. Prestar atenção que tem um acento aqui, ó. Então a gente fala conheceramos. Nós estudáramos. Então sempre prestar atenção no acento. Nós fôramos. Tá? E para terminar, a gente tem o vocês e o eles e elas. A gente vai falar o conhecer mais o AM. Então fica vocês conheceram, eles ou elas conheceram. Vocês estudaram, eles ou elas foram. Tá? É uma forma que talvez não pareça muito usual. Tá? Então a gente vai ver qual que é a forma mais usual, qual que é a forma mais falada do pretérito mais que perfeito. Vamos ver um exemplo dele. Então vamos aqui do lado, a gente vai ver, é chamada da forma composta. A forma composta, ela é o haver ou ter mais o particípio. Então, por exemplo, quando o Alex chegou, a chuva já tinha passado. Então, presta atenção. Quando o Alex chegou, a chuva já tinha passado. Quando eu coloco tinha passado, eu quero dizer que é algo que já aconteceu antes de Alex chegar. É uma ação que está no passado muito distante. Então, o Alex chegou, mas antes disso, a chuva já tinha passado. Tá? E um outro exemplo, eu já tinha dito isso antes. Então, antes de tudo isso acontecer, eu já tinha dito. É uma forma muito utilizada e que representa aí um passado muito distante. Beleza, pessoal? Então, pessoal, é isso. Eu queria dizer que eu estou com muita saudade de vocês. Eu estou com muita vontade de ver, conversar com vocês. Faz muito tempo que a gente não se vê. Mas é importante se cuidar, é importante ter segurança, seguir todos os protocolos de saúde. E eu espero muito ver vocês logo. Se cuidem e até mais.